Olá, eu sou Eliane Vieira, seja muito bem-vindo ao Português em Foco. Hoje nós teremos uma aula sobre oração subordinada adverbial. O que é a oração subordinada adverbial? São aquelas orações que fazem parte, que funcionam como um adjunto adverbial do verbo da oração principal. Então, repare que eu vou ter um verbo na principal e um adjunto adverbial lá na outra oração. Até por isso que há uma relação de dependência entre as duas orações. Portanto, aqui são as subordinadas. É interessante que as orações substantivas, elas são iniciadas por uma conjunção integrante, ok? Geralmente aí o que e também o se. Então, as substantivas são iniciadas por uma conjunção integrante. Agora, as adjetivas, não, é diferente. As adjetivas, elas são iniciadas sempre por um pronome relativo. Agora, e as adverbiais? As adverbiais, ela também tem uma conjunção com nome próprio, que nós chamamos de conjunção subordinativa. Ó, conjunção subordinativa. Então, aqui é o que a gente vai marcar em relação à estrutura da oração adverbial. Sempre vai ser introduzida por um conector ou uma conjunção subordinativa. Quando isto não acontecer, trata-se de uma oração reduzida ou até de uma oração justaposta. Mas hoje nós não vamos falar sobre isto nesta aula. Vamos só apresentar de uma forma bastante objetiva e bastante clara a composição, a estrutura das orações adverbiais. Então, vamos começar da seguinte forma. Falasse assim, ó, morre-se de fome. Repare que aqui, ó, morre-se de fome, eu tenho um verbo intransitivo. Verbo morrer aqui é um verbo intransitivo. Esse verbo intransitivo, ele tem aqui um ser, que é o pronome indeterminador do sujeito, e de fome aqui é a causa da morte. Então, aqui é a causa da morte. Aqui, como expressa uma circunstância de causa, eu chamo de adjunto adverbial de causa, ok? Só que esse adjunto adverbial de causa, ele pode ser transformado em uma oração. Não há problema algum. Então, se eu falasse assim, ó, morre-se porque não tem comida. Repare que aqui eu transformo esse adjunto adverbial de causa em uma oração adverbial causal. Por que uma oração? Porque primeiro tem um verbo. Então a oração é essa daqui toda, ó, porque não tem comida. Morre-se aqui é a oração principal, OP, ok? Então aqui essa oração ela está introduzida, encabeçada aí por uma conjunção subordinativa, e essa conjunção subordinativa imprime ao período um valor semântico de causa. Como é que eu classifico? Oração subordinada adverbial causal, ok? Recapitulando, oração porque existe um verbo em sua composição, subordinada porque mantém aqui uma relação de subordinação, ou seja, essa oração inteira ela funciona como um adjunto adverbial de um verbo na oração principal. Então, há uma relação aqui de dependência. Adverbial, porque ela funciona como um adjunto adverbial. E causal é a circunstância, é a ideia, é o valor semântico desta oração. Tanto é que as orações adverbiais, elas são classificadas de acordo com essa circunstância que elas imprimem aí as frases. Por isso até que estas orações, pessoal, é muito importante, são fundamentais para a exposição das ideias, dos seus argumentos, onde, na hora da interpretação textual, na hora da leitura do texto, na hora de compor aí, de fazer um texto dissertativo na sua redação, então as orações adverbiais acabam servindo muito para que a gente consiga expressar de forma clara e objetiva as nossas ideias, ok? Então vamos começar propriamente aí
a classificação dessas orações. As orações que exprimem causa nós chamamos de causal ou causais. Então, a oração subordinada adverbial causal é aquela que vai exprimir causa. O que é a causa? É aquilo que provoca um determinado fato. Fato este citado na oração principal. É importante ressaltar as conjunções subordinativas. A principal conjunção da oração causal é o porquê. Além do porquê, existe já que. Repare que aqui, já que também muito cobrado em concurso, uma vez que também, visto que. Agora observe, é claro que existem outras. Estou destacando aqui aquelas que a gente mais encontra em questões de concursos. É importante que esta daqui, olha, é a conjunção subordinativa. Porém, todas estas outras, repare que são duas palavras, então a gente chama de locução conjuntiva. É conjuntiva porque termina aqui com o que? Se terminasse com D, seria prepositivo, ok? Então, repare que aqui trata-se, portanto, de uma locução ou de algumas locuções conjuntivas causais, ou seja, são aquelas que exprimem causa. Vamos ver um exemplo? Se falasse assim, ó, saiu tarde porque estava cansado. Ó, saiu tarde porque estava cansado. Repare que aqui eu tenho uma oração principal, saiu tarde, vou marcar em negrito, e aqui a oração adverbial causal é esta daqui, porque estava cansado, introduzida aí por uma conjunção subordinativa, que é o porquê. A principal conjunção subordinativa que exprime causa é o porquê. Como é que eu classifico esta oração? Repare que eu classifico como oração subordinada adverbial, funciona como advérbio ou adjunto adverbial causal, ok? É interessante ressaltar que o como também pode indicar causa. O como também pode indicar causa, mas só quando a oração a que ele pertence antecede a oração principal. Então, a oração adverbial causal tem de ser a primeira. Repare que eu vou dar um exemplo aqui, ó. Como não se prepararam adequadamente os relatórios não ficaram prontos. Então, repare que aqui eu tenho uma oração adverbial causal, aqui, ó, esta aqui. O como está introduzindo esta oração, ó, se como um valor semântico de causa, mas só quando ele introduz uma oração causal que antecede a oração principal. Repare que aqui os relatórios não ficaram prontos, é a oração principal, não há um conectivo aqui, é a oração principal, e a oração adverbial causal agora está anteposta à oração principal. Então, quando ela for introduzida pelo como e estiver anteposta à sua oração principal, nós classificamos esta oração aqui como uma oração adverbial causal.